E é fato, meus amigos, o Flamengo amassou o Fluminense, exatamente. A partida do Flamengo foi espetacular, praticamente o melhor jogo do ano do Flamengo nessa temporada de 2023, melhor jogo do ano. O técnico Jorge Sampaoli fez o Flamengo pressionar o Fluminense, o Flamengo no primeiro tempo amassou o Fluminense, no segundo tempo tirou um pouco o gás, claro que o Flamengo não iria conseguir pressionar o jogo inteiro, mas fez uma excelente partida, neutralizou o Fluminense. O Fluminense praticamente não fez nada na partida. E nós vamos analisar nesse momento os comentaristas trazendo todas as informações, uma análise completa da partida. Eu gostaria que você chegasse aqui, primeiramente deixando seu like, que é importante, apoie o trabalho do nosso canal, porque aqui nós vivemos Flamengo. Aqui no canal vivemos as notícias do Mengão. E também vai rapidinho nos comentários e escreva a sua análise para você, o que você achou do Flamengo, você gostou dessa atuação do Mengão? Faltou só aquele toque final, né? Aquele toque pro gol, mas é isso daí, vamos ver o que vai acontecer na próxima partida, na partida de volta, que agora o Mengão tem um mando de campo, a torcida vai estar a seu favor, vamos ver o que vai acontecer. Então chega aqui deixando a sua análise nos comentários, se você não é inscrito eu convido você, faça parte do nosso canal, se inscrevendo e ativando o sino das notificações, tá bom? Créditos desse vídeo, o canal ESPN Brasil e também canal Jovem Pan Esportes, link na descrição, vamos para as notícias do Flamengo. Primeiro jogo que o Flamengo saiu de campo sem marcar gol e talvez tenha sido a melhor atuação do Flamengo sob o comando dele. O futebol tem essas coisas às vezes, né? É claro, eu acho que a gente tem que encontrar essa consistência de jogo, né? E às vezes a gente joga muito bem e perde. E a gente joga muito mal e ganhamos. E a gente quer achar esse equilíbrio. Creio eu que fizemos um bom jogo, fomos melhores do que ele, tivemos a chance de fazer os gols. E agora é continuar nessa consistência. É uma pegada muito longa de jogos, então falta um pouquinho de tempo para trabalhar, mas com o tempo a gente vai se ajustando e vai encontrar essa consistência. Ano passado, contra o Atlético Mineiro, muitos rubro-negros dizem que foi a virada do Flamengo na temporada no confronto da Copa do Brasil. Você imagina que no jogo da volta pode acontecer isso, com o Maracanã provavelmente com a maioria de rubro-negros, porque o mando de campo é do Flamengo. Você acha que pode ser o grande jogo do time para virar essa temporada? Eu acho que todos os jogos são importantes para o Flamengo. A nossa mentalidade é de criar essa consistência. A gente sabe que são muitos jogos e acaba ficando difícil, poucos treinos, mas a gente quer essa consistência. O que a gente espera da torcida é um pouco de calma, que eles apoiem a gente, que eles possam entender o momento do clube. Então a gente está com um treinador novo, a gente está criando um sistema novo de jogo. Às vezes a bola vai no pé do Santos e é o que o treinador pede, eles ficam um pouquinho assustados. Então a gente fala muito do Fluminense, né, desse jogo, mas tem que ter compreensão de todos. Jogar diferente. A gente precisa dessa consistência. Esperamos que a torcida lote o estádio como sempre lotou, que eles possam apoiar a gente até os 90 minutos. Então, até o fim do jogo, nós queremos empurrar eles para trás, fazer o gol e ganhar, que a gente tem que ganhar. O Fla-Flu que não merecia o 0-0, hein? Até porque o Flamengo jogou melhor. Hoje o Flamengo jogou melhor, hoje cheguei na Jovem Pan, era uma secação só. E vai ser uma lavada do Fluminense. E hoje o Fluminense vai dar uma lavada. Ah, o Fernando Diniz. E hoje o Sampaoli se destacou. Porque o Sampaoli anulou o Fluminense, o Sampaoli conseguiu fazer o Flamengo jogar melhor e o Flamengo mais uma vez desperdiçou oportunidades. Poderia ter saído com a vantagem do jogo de hoje. O Flamengo foi bem no jogo de hoje. Agora, mais uma vez um Flamengo que quando tem a vantagem numérica não sabe utilizar essa vantagem numérica. Porque o Flamengo foi melhor no primeiro tempo, quando eram 11 contra 11, e no segundo, no final do segundo principalmente, quando teve um jogador a mais, não ameaçou o Fluminense como deveria, não pressionou o Fluminense como deveria, era um jogador a mais. O Flamengo precisa ter mais sangue nos olhos, às vezes, na minha opinião, quando tem principalmente um jogador a mais, teve contra o Bahia 2 jogadores a mais, e o Flamengo hoje foi melhor. Mostrou que clássico, que com o elenco que tem, não tem esse negócio também, o Fluminense tá jogando o melhor futebol do Brasil. É o Flamengo. É o time que tem o elenco mais caro do Brasil.
Tem o Sampaoli chegando. Obrigado. E é um clássico Fla-Flu, Maracanã lotado. É bom demais de ver. E hoje, pra mim, o Flamengo mereceu uma vitória. Jogou melhor. E o Sampaoli, a gente vai debater isso, se saiu melhor do que o Fernando Diniz. Hoje, foi assim também no Campeonato Carioca. Quando o Flamengo abriu a vantagem, fez 2-0 e depois o Fluminense venceu por 4-1 e foi o campeão. É um duelo de 2 jogos. Tá aqui comigo Souza, né? Ele que jogou no Fluminense, foi campeão no Fluminense. Flávio Prado, Fábio Piperno, Zé Manuel, já convoca todo mundo, já começa a deixar o like. Ô Souza, o Flamengo melhora hoje em campo. E outra, te pergunto, o Sampaoli soube anular esse Fluminense que hoje joga o melhor futebol do futebol brasileiro? Boa noite, Pilhado, boa noite a todos. Então, hoje foi bacana de ver o Flamengo jogando, né? Eu te falei antes de começar, né? A gente vê um Flamengo diferente, adiantando as linhas, né? Marcando o Fluminense em cima, que é a principal característica do Diniz, é sair com um toque de bola de trás, né? Conseguiu sair algumas vezes, mas foi pouco, e quando saía, ele usou um fator que é muito importante, a falta, o Flamengo hoje fez muito mais faltas que o Fluminense, mas aquela falta técnica, né? A falta que separa para não dar o contra-ataque. Então o Sampaoli hoje mostrou porque veio, né? Claro, são 2 jogos ainda. E gosto quando um treinador, né, porque por mais que o Flamengo tenha o time mais caro, né, do futebol brasileiro, e não, se não for sul-americano, né, mais caro, teve a humildade de, quando não tem a bola, marcar bem o Fluminense. Eu acho que o grande fator, a diferença do jogo hoje, foi que o Flamengo não jogou só com nome, o Flamengo jogou marcando, respeitou o Fluminense, que é o melhor futebol hoje jogado do Brasil, junto com o Palmeiras. Mas assim, o Sampaoli hoje, a estratégia dele deu mais certo. Claro, né? A gente às vezes vê um jogador a menos, mas assim, às vezes, quando você joga com um time que tem um jogador a menos, é muito mais difícil, porque o time se fecha de uma forma e só te dá o chute de fora da área, né? E aí, quando você não tem um cabeceador como o Pedro, não adianta, né? A bola chegava na lateral, tentava, e quando cruzava, e aí a zagueirada do Fluminense levou vantagem. Mas gostei da forma como o Sampaoli hoje respeitou e se posicionou dentro de campo. E outra, né? O Flamengo se posicionou como tem que ser o Flamengo. Sangue nos olhos, pô. Me incomoda muito um Flamengo apático, como foi no segundo tempo contra o Bahia, como vem sendo em muitos jogos, inclusive em muitas competições. Um Flamengo que tem um elenco caríssimo, que tem o melhor elenco do Brasil de elenco, e que muitas vezes mostrou apatia, não mostrou vontade para jogar. Hoje, pelo menos, foi um Flamengo com vontade o jogo inteiro. Foi um Flamengo sem dar mole o jogo inteiro. Eu destaco, né, Flávio Prado, você estava comentando o jogo, o Zé também estava narrando. Acho que o Léo Pereira e o Pulgar estão vivendo uma boa fase. Tá? O Pulgar, principalmente. As pessoas dizem, Pilhado, critica. Quando eu critico e joga bem, eu assumo. Eu fui um crítico do Pulgar. Eu falava, esse cara veio, seleção chilena, sempre quando entra não joga bem. Agora vai ver, faltava ritmo de jogo. O Sampaoli chegou, confiou no cara que jogou com ele na seleção chilena e, de verdade, pra mim hoje é um dos principais jogadores do Flamengo. Numa fase que é ruim, o Pulgar virou aquele jogador de pegada que estava faltando no meio-campo do Flamengo. Eu destacaria, Flávio, eu pergunto pra você, Ayrton Lucas, Pulgar e Léo Pereira. No Fluminense, o Fábio. O Cruzeiro deve lamentar tanto ter perdido o Fábio do jeito que foi, porque continua agarrando muito. O Fábio passa muita segurança pro time do Fluminense, Flávio. Bom, boa noite, Pilhado. Boa noite, amigos. A princípio, eu concordo com o que disse o Souza, com o que você está dizendo. O Flamengo realmente foi melhor, a marcação de São Paulo funcionou bem, mas entendo também que o Flamengo perdeu uma grande oportunidade de ganhar o jogo. Com essa superioridade que ele teve, a maior parte do tempo com posse de bola maior do que o Fluminense, em alguns momentos chegando a quase 60%, o que contraria todos os princípios do jogo do Fernando Diniz, o Flamengo criou muito pouco. Deveria ter criado mais, deveria ter aproveitado melhor as oportunidades. Inclusive, o melhor lance do primeiro tempo foi uma bola do Pulgar para o Gabigol, que ele chuta e o Fábio faz uma boa defesa. O Fluminense perde um jogador no segundo tempo e a pressão do Flamengo não veio com a intensidade que eu imaginava que poderia vir.
Na verdade, o jogo como um todo foi abaixo do que eu esperava. Esperava muito desse jogo. Claro que tem o Daronco apitando, ele fica picando o jogo. É verdade. Ele não deixa a bola fluir, não deixa o jogo rolar. Ele é chato, sabe? Ele não deixa o jogo rolar. Mas o Flamengo merecia a vitória, principalmente no primeiro tempo, mas não soube aproveitar as chances que teve. Não sei se vai ter a mesma facilidade em que pese na próxima o Flamengo não ter o Felipe Melo, que é o cara da saída do jogo, né? O Manuel não entrou mal, não. Mas o Felipe Melo é o cara da saída do jogo, pode ter alguma dificuldade. Isso é uma crítica, Piperno, que eu fiz, né, que o Flávio também faz, que aconteceu contra o Bahia e agora aconteceu de novo. O Flamengo, com um jogador a mais, tinha que pressionar mais. Às vezes eu acho que o Flamengo demora a perceber, pô, eu tô com um jogador a mais. Eu preciso pressionar, eu preciso fazer jogadas pelas linhas de fundo, fazer o Fluminense se preocupar. E depois que o Fluminense teve um jogador a menos, eu acho que só foi uma chance de gol do Flamengo que o Fábio defendeu ali em cima dele. Eu não lembro de alguma outra chance. Foi com o Lucas, né? Com o Lucas de cabeça. Teve o chute agora também do Matheus. Sim, o lance no final. Né? Mais tudo espirrado. Foi um lance no final agora que realmente poderia ter saído o gol. Agora, falta pro Flamengo, às vezes, quando tem jogador a mais, se impor mais, porque, como o Flávio disse, jogou melhor, mas perdeu uma baita chance. E lembrando que na final do Carioca venceu por 2-0, no jogo de volta 4-1 Fluminense. Boa noite a todos. Olha, eu ouvi coisas muito bacanas aí que todo mundo disse, mas uma que você chegou a mencionar me deixou preocupado. Quando você elogiou demais o Pulgar, porque... Pra mim ele tá jogando muita bola mesmo. Mas a minha preocupação é outra, que tá rolando uma aposta aí do Viga, com o Vampeta, e o Viga ameaçou sair pelado na praia se o Pulgar realmente se firmasse no Flamengo. Isso é um problema. Então eu tô achando que esse risco ele tá aumentando, o que seria péssimo pro turismo do Rio de Janeiro. Agora, veja, quando o São Paulo dirigiu o Santos e o Flamengo, eu assisti, assim, dezenas de jogos aí desses dois times, né? Até por conta do outro trabalho também. E uma coisa que, para mim, foi se tornando um traço característico aí no trabalho dele, eu comentava rapidamente com você, é o uso dos laterais como jogadores de armação e às vezes pelo meio. No Santos chegava a ter isso com o Vitor Ferraz e o Jorge, os dois avançando pelo meio. Ele fez isso no Atlético Mineiro com o Guga e muitas vezes com o Arana. E hoje não, né? Nesses últimos jogos aqui do Flamengo, eu tenho observado isso acontecer com o Ayrton Lucas também. E isso é um problema, porque o Ayrton Lucas, ele era o melhor atacante do Flamengo, jogando pelo corredor, aberto, pelo lado, né? Um jogador agudo, um jogador insinuante. O Ayrton Lucas virando um armador pelo meio, mesmo mais pelo lado esquerdo e tal, ele passa a ser um jogador comum, perde aquilo que ele tem de principal, que é exatamente essa jogada mais pelo lado, uma jogada forte. É claro que vai dar ao Flamengo mais posse de bola no ataque, porque ele é um jogador que tem condição para isso. O Flamengo vai trocar mais passes, vai até finalizar mais de fora da área, mas a exemplo do que acontecia com aquele Santos, muitas vezes com o Flamengo, com o Atlético e agora, é o Flamengo que vai usar muito pouco as beiradas e o fundo. Então, o jogo do Flamengo, ele passa a ser um jogo de muita circulação de posse de bola, mas de pouca profundidade. Esse é um problema que ele vai ter que resolver. E o Diniz hoje mostrou mais uma etapa no momento assim de maior maturidade do trabalho dele. Ou seja, hoje era um jogo para ser um Diniz versão Fábio Carille. E foi. Por quê? Porque ele jogava contra um time melhor, que soube anular o que ele tinha de melhor, e aí o time mostrou que sabia se defender. E no segundo tempo, então, com um cara a menos, mostrou mais competência ainda para isso. Mas aí fez o que todos fazem, né? Uma retranca, botou todo mundo no campo defensivo. Há retrancas e retrancas, depende de como você retranca também. O Diniz contratou um cara agora para trabalhar com ele, há 2 anos atrás aí, há 1 ano e pouco atrás. Não, desculpa, eu não lembro o nome dele, mas ele é um cara que trabalha exatamente a parte defensiva. Tanto que o Fluminense hoje melhorou e o trabalho do Diniz melhorou.
porque ele tá sabendo se defender mais, não fica tão exposto, né? Não melhorou não. Melhorou muito. Porque hoje a defesa do Fluminense é a segunda melhor da temporada no futebol brasileiro. Adivinha qual é a primeira? O Fluminense é a segunda com 16 gols sofridos. Palmeiras. São Paulo. São Paulo? O São Paulo levou 14 gols na temporada. Caramba. O São Paulo levou 14 gols na temporada e o Fluminense 16. E lembrando, o Fluminense fez 59 gols. São Paulo. Então tá aí, Nação, essas foram as últimas informações do Mengão. Então tá aí os comentaristas falando sobre a partida de hoje do Fluminense. Eu gostaria que você participasse do nosso canal deixando a sua análise. É isso daí, a gente se vê no próximo vídeo.